Assim, meu nome é Wellington, né? Hoje tenho 33 anos. Eu sou natural da cidade de Manaus, Amazonas. Nasci no bairro da Paz, momento festivo, né, de carnaval, no dia 5 de fevereiro. E logo com 2 anos de idade mudei para um outro bairro, né? Já bem na periferia do estado da capital, chamado Colônia Antônio Aleixo, onde lá residi até os 27 anos de idade. Meu período de infância foram bons e ruins, né? Na parte ruim, né, desse período de infância foi complicado porque tive meu avô que mexia comigo, né, me molestava, fazia essas coisas comigo e não parava, né? E depois com 5 anos de idade, a minha mãe pediu para me fazer a escola de reforço, né, com 5 anos, e foi um período assim bastante conturbado na minha infância, né, porque foi um período que eu fui abusado sexualmente pelo esse professor 3 vezes, né. E eu lembro que eu não queria ir, né, e minha mãe forçava a ir, chegou a me bater para ir para essa aula de reforço, né, porque eu sabia o que ia acontecer, né, eu sabia que aquele cara ia me estuprar mais uma vez, né, até um dia que a minha mãe chegou em casa, viu, né, fui lavar a minha cueca, para me dar banho e viu a situação do que estava a minha cueca, né, isso tudo, e ela perguntou o que estava acontecendo, eu não falei nada, me retraí, né, com medo das ameaças que o cara fez pra mim, né, aquela coisa, mas logo ela percebeu e não deixou que eu voltasse mais para aquele lugar, né, porque se eu voltasse mais uma vez eu seria abusado de novo pelaquela pessoa, né. Então minha mãe entendeu que não era, né, e a mamãe ficou naquele dilema, porque a mãe desse rapaz era muito amiga da família, né, ajudou ela no período de quando ela estava operada, no período que ela precisava de muita ajuda, e a mãe desse rapaz fez essa parte de acompanhar a minha mãe, né, que é acamada, operada, então ela cuidou da minha mãe, lavou minha mãe, entendeu? Então a mãe tinha muito receio de denunciar, né, essas coisas todas, e infelizmente ele ficou impune, né. Mas acho que no ano de 2012 ele faleceu, né, eu morava a poucas casas, né, da minha, e todo dia eu via, todo dia eu falava, todo dia eu tinha aquela presença daquele cara, aquela imagem dos abusos que ele fazia comigo, né? Até o dia que ele morreu, né? Morreu de uma doença, né? Não foi preso, não foi nada. Mas isso marca a vida da gente, né? Isso reflete no futuro da gente como pessoa, né? E a gente, quando criança, eu tinha 5 anos de idade, né? Quando isso aconteceu, né? Então, isso bagunça a cabeça da gente, né? Bagunça o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Isso reflete mais na frente, né? Então, no decorrer disso eu fui pra frente, né? E um desses colegas meus, né, era sobrinho desse estuprador safado, né? E ele viu o momento do abuso todo, né? E na escola ele falou pra todos, né, que eu estava fazendo isso de maneira assim, de gozação com a minha cara. Eu tive que passar por tudo isso na escola, acho que anos depois, já que já tinha acontecido isso, né? Já com 12 anos, 13 anos na escola já, né? E eu fui passado como viado dentro da escola, entendeu? Eu tive que relembrar toda aquela situação, tive que relembrar todo aquele momento de dor, todo aquele momento de fragilidade, porque eu estava só, né? E o cara contar uma grande mentira para todos dentro da sala de aula, e eu receber aquele bullying forte, né? Aquele bullying, né, pesado de todos os meus colegas que estavam lá dentro. Eu tive que sofrer com isso calado, sozinho, né? Porque eu não queria falar com minha mãe, não queria falar com meu pai, né, sobre essa situação, não queria passar mais por essa vergonha. Eu tive que sofrer isso calado, né? Então eu tive que enfrentar muito mundo sozinho naquele momento, de 12, 13 anos, e foi no momento que eu ia pra porrada.
meus colegas, entendeu? Defender o meu lado, né? Como pessoa, porque o que ele falou não foi o que aconteceu, né? Então, eu tive que passar por todo esse deserto, né? Toda essa parte de escuridão que me levou me levou para o mundo das drogas, né? Vamos supor assim, né? Pro questão de autodefesa, questão de esquecer disso, né? Às vezes a gente acaba procurando outros ares, né? Outros lugares, né? Acaba se retraindo, acaba saindo daquele ciclo de amizade que sempre tiram você, sarro de você, bagunçam com você, tiram onda com você sem saber realmente da realidade do que aconteceu, né? Então isso ficou bastante forte, né? Na minha infância, essa questão, né? Dos abusos. Começou lá com meu avô me mexendo comigo, depois passou por essa pessoa, né? Que veio para me ensinar, né? Viu? Para ser um professor, foi o meu algoz, né? Foi a pessoa que abusou de mim quando eu tinha 5 anos de idade. Então, isso é uma coisa pesada que refletiu lá na frente, mais na minha adolescência, na minha parte de escola, que foi um martírio ir para a escola. Já não queria ir para a escola, né? Não tinha mais vontade de ir para a escola por devido a essa situação de bullying, de bagunça, né? E de eu sofrer escalado em casa, chegava em casa já daquele jeito, sabe? Super agressivo, tratava minha mãe mal, tratava todo mundo mal, porque eu passava o meu dia na escola ruim, né? Devido dessas situações que bagunçavam comigo, entendeu? Sem saber a verdade, né? Então, na parte da escola, basicamente foi isso, né? Até eu crescer e parar de estudar na 8ª série, né? Com 15 anos, 14, 15 anos eu parei de estudar. Foi quando eu encontrei, chegou no meu bairro lá, chegou uma família bem pobrezinha na época, né? Que eu era o filho único da minha mãe, né? Que eu tenho, por parte de mãe, eu tenho uma irmã e um irmão, e uma irmã adotiva, né? Que cresceu com nós, nasceu e se criou com nós, né? E por parte de pai eu tenho 7 outros irmãos que eu não convivi só com essas 2 pessoas, a minha irmã mais velha e a outra minha irmã adotiva, que o outro irmão é por parte ele é filho de outro pai, né? Então com meu pai e com a minha mãe eu sou filho único. E eu não tinha irmãos, né? Só tinha elas 2, então não compatia comigo, né? Não tinha um irmão para brincar em casa, não tinha um irmão para jogar videogame, não tinha um irmão para jogar bola, então era eu e o mundo. E quando chegou, né, em 2002, chegou essa família. Ela tinha 7 filhos e todo mundo era quase da mesma idade, né? 12, 13, 14, 15. Cara, e foi perfeito porque eles se tornaram meus irmãos. Crescemos juntos, foi uma amizade bem legal. Como ele era um pobrezinho e eu tinha uma condição melhor, né? Teve momentos que eles estavam passando fome mesmo, né? E chegavam comigo, poxa, não tem nada para comer na tua casa? Né? E eu roubava comida lá de casa para dar para eles, né? Tranquilo, pra mim. Aí eles falavam que eles tinham um amigo rico e eu não era rico de nada, né? Só tinha uma casa melhorzinha, só isso, né? E eles falaram, olha, a gente tem um colega rico, a gente tem um amigo rico, porque todo dia eu levava uma comida para eles, né? Rouba que o papai podia faltar qualquer outra coisa em casa, podia faltar luz, mas comida nunca faltava, né? Então ele tinha essa preocupação, então era farto. E eu vendo isso eu dava para eles sem problema nenhum. Mas foram esses próprios amigos que começaram a usar droga primeiro que eu, né? E eu vendo toda aquela situação, né? Toda aquela situação. E um dia eu tive a curiosidade, né? Com 15 anos eu via eles lá. Aí eu falei assim, pô, o que é isso aí que vocês estão fumando, né? Eu falei, isso aqui é maconha, tu quer dar? Eu falei, quero experimentar. Pá, não gostei da maconha. Ficava muito chapado e pau, e não me interessou a maconha. Não me interessou. Tanto que até hoje eu não gosto. Aí depois eles partiram para uma outra coisa, né? E eu sempre lá no meio deles. No meio deles. 14, 15 anos, a mãe deles tinha 35 anos, e justo a mãe deles que eu perdi a virgindade, e foi logo quando eu trazei pela primeira vez, eu peguei um filho com ela, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 18 anos. Né? E
E os filhos, e os filhos dela, né, que eram meus amigos ali, que era todo dia. Eu passava o dia lá, parei de estudar para estar lá, entendeu? Para ficar lá, não se junto. Então foi o meu ciclo de amizade foi aquele ali. Que eu saí dos outros, porque eu me afastei dos outros por causa daquela situação que houve antes da bagunça na escola, daqueles bullying que eu sofri. Então eu me afastei daquele tipo de amizade e fui partir para outra. Totalmente diferente. Okay? Assim, é como eu falei naquele momento, meu pai sempre se preocupou, porque meu pai sempre teve uma vida humilde, pobre, entendeu? Perdeu o pai com 7 anos de idade, então ele sempre prometeu para ele mesmo que os filhos dele nunca iam passar o que ele passou, né? Então ele se preocupava muito em trabalhar muito para que nunca faltasse nada dentro de casa para nós, entendeu? Então nesse momento ele estava trabalhando, né? Teve momentos que eu passei 2 semanas sem ver meu pai, porque ele saía 4 horas da manhã e chegava 11, meia-noite em casa, né? Então foi um período que eu não via meu pai. Fui criado pela minha mãe mais porque ele trabalhava muito, saía muito para trabalhar, então não tinha essa coisa, né? Tanto que ele nem sabe desse abuso até hoje. Só quem sabe é minha mãe. O cara não contou pra ele? Ou represália, de medo dele fazer alguma coisa com a mãe do rapaz, né? Porque ela ajudou muito a minha família, a minha mãe especificamente. Então ela preferiu não falar, entendeu? E ficou por isso mesmo. Então aí 15 anos, né? Teve o nascimento do meu filho, né? Com a mãe desses meus amigos, né? E cara, eu era um moleque assim e não tava essa dimensão, né? De poder criar filho, de poder ter essa consciência, pô, se ser pai, agora mal cuido de mim, eu vou ter que cuidar de outra criança, né? Então ela também ficou com muito medo porque ela já era de maior, eu era de menor, né? E questão de a minha mãe pegar o menino pra criar e afastar ela, tudo isso ela ficou com medo, né? Então nesse meio tempo ficou aquele disse-me-disse, sabe? Não é, mas nós sabíamos que era, né? Só que a questão ficou muito assim desagradável por causa da minha mãe, né? Que não aceitava, né? Porque minha mãe dizia que não era meu, que dizia um monte de coisa e virou uma confusão, né? Nesse meio tempo, né? E passou, e foi quando eu entrei definitivamente pro ramo da droga, né? A princípio o menino nasceu de uma maneira totalmente louca, que ele não nasceu no hospital, ele nasceu no sofá da casa, numa noitada de bebida que tive lá, e o menino nasceu, entendeu? E quem levou o menino para nascer foi até meu pai, num caminhão, levou lá na maternidade, ficava próximo de casa, né? E ele nasceu lá. Foi muito louco, porque assim, foi uma coisa que não foi planejada, foi uma coisa que ninguém esperava, foi uma coisa assim que por parte dela também foi de muita má fé, né? Porque ela sabia, né? Então ela sabia que eu era um cara inexperiente, ela sabia que eu não tinha essa experiência, entendeu? E ela consumou até o fim para que essa criança nascesse, né? Que foi uma coisa assim que não foi planejada, não que ele não seja, que também não era desejado naquele momento, também pela minha idade, né? Também pela idade dela e pela condição dela de ter 7 filhos. Tá entendendo? Então foi uma coisa assim muito doida, assim, meio embaraçoso até de falar, porque enfim, aconteceu, o menino nasceu. De primeira não tive aquele assumir assim perante a meus pais, a gente ficou meio assim sem saber o que falar, porque eu só vim saber que ela estava grávida já com uns 6 meses, né? E fui pego de surpresa a todo momento, sabe? E dentro de mim eu fiquei feliz porque, pô, vou ser pai,
Mas e agora, como é que eu vou fazer? Né? Quando eu falei pra minha mãe repudiou na hora. Você tá doido? Você tá louco? Você não é seu filho não, rapaz. Para com essa leseira, para com isso e tal, papapá, ppp. E o moleque nasceu na minha cara. Né? Aí, nesse período, foi muito, assim, difícil, porque eu me afastei da mãe. Foi um período que eu comecei a usar droga mesmo, né? Com os próprios filhos dela. Né? Porque a primeira droga pesada que eu usei foi o Tina. Cheirar Tina. Eu passei 3 meses cheirando Tina com os filhos dela. Entendeu? Assim. Foram 3 meses cheirando Tina com os filhos dela, nesse período, né? De 15, 16 anos, né? Todos os dias, praticamente quase todos os dias era isso, né? Mas também não era uma coisa que eu ainda tava, que eu podia dizer que eu tava viciadão mesmo, porque era só finais de semana. Eu tinha parado de estudar, passava o dia na rua com eles, ia pescar porque o meu pai me dava de tudo, me dava um botezinho para mim ir no rio pescar, né? E eu ia, passava a noite pescando depois, mas não era um uso abusivo, mas já tinha o começo, né, do uso período da droga. E isso foi continuando até meus 18 anos dessa maneira. Não saía porque eu não gostava de sair, não gostava de andar de ônibus, como não gosto até hoje, né? Então, esse período de adolescência assim foi basicamente isso, né? Aquela vida de adolescente em casa, aborrecente mesmo, entendeu? Rua, sem estudo, sem trabalho, e só curtição. Então chegou um período que meu pai me deu uma moto, né? Para começar a trabalhar como mototáxi. Nesse tempo eu não cheirava mais aquela substância que era o Tina, não levava uma vida normal, né? Só bebia, fumava cigarro, uma vez ou outra fumava maconha. Era uma vida assim, sem nada, entendeu? Era uma vida normal, como todo jovem que saía pra festa, saía para os lugares, mas sem assim vício, né? Sem conseguir, que eu passava era só finais de semana que eu curtia, né? Até eu pegar essa moto. Foi quando o meu pai, eu pedi essa moto do meu pai, ele pegou prontamente e comprou a moto pra mim, né? Em 2007. E em pouco tempo comecei a trabalhar, tudo. Aí, que eu não saía daquele ambiente da parte da minha casa que eu morava. Eu nunca saí de lá, assim, sempre ficava ali naquela parte do bairro, né? E quando eu peguei essa moto, eu descobri o mundo, né? Outras pessoas, festas, lugares, mulher, todo tipo de coisa, né? E um colega meu que morava do lado de casa, ele era meu melhor amigo. A gente andava sempre junto, tudo que a gente fazia junto, tudo junto. Até usar droga era junto. Então, aí ele falou assim, pô, cara, quero te apresentar uns caras aí, pô. Vamos ali dar uma volta ali, pô, tá de moto, é perfeito. Mas o que é que eles fazem? Pô, os caras andam de boa, eles só com Seaway, sandália Kenner, tomando cerveja, com as gatas de boa, todo tempo assim, pô, olha lá os moleques ali, ó. E aí, mas o que os caras fazem? Não, eles fazem uma parada aí, depois eu te falo. Eu falei, demorou, mano, eu quero pagar minha moto, eu quero ver o que eles estão fazendo, né? E logo de início ele falou que os caras faziam, né? Faziam o assalto, né? Nas esquinas, roubavam celular, roubavam drogaria, supermercado, mercadinho, essas coisas, distribuidora. E logo no começo eu fiquei assim, não, pô, tu é doido, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. E foi nesse período que eu conheci a cocaína, com 18 anos. Né? Conheci a cocaína. E aí, como a droga ela exige, a cocaína boa, gosto de beber, ela é boa para beber, cerveja, para night, cocaína é perfeito. Então, mas cocaína precisa de dinheiro. E o mototáxi não me garantia isso, né? E aí eu cheguei com um brother, eu falei, e aí os caras lá? Será se rola e tá lá parado, mas tu já tá dirigindo de boa? Eu falei, mano, tô de boa, quer dar uma volta comigo? Vamos lá, tirar um racha, né? Então a gente foi, pô, não, tá de boa então, Sassá, vamos lá. Aí o cara chegou, aí o cara falou comigo, né? O tempo lembro que é o Alex Olho de Gato. E o outro lá era o cara de frango. Lembra como se fosse os calanguinhos, né? Só nome bacana.
E aí fomos. Né, a primeira vez, sempre fui para pilotar, né? Sempre fui o piloto, nunca... Porque tem pessoas que nascem para ser bandido, tem pessoas que nascem para isso, tem pessoas que nascem para todo tipo de coisa. Até para roubar, até para ser bandido, entendeu? Mas eu não nasci para isso. Fui mesmo por flerzeira, por influência. Por querer dinheiro para me curtir à noite, então... E fui a primeira vez, né? Aí fui de boa, deu uma treta do caramba lá que o dono do mercadinho chegou e entrou lá dentro do mercadinho, foi mal, bala foi pra todo lado, né? E a gente conseguiu fugir. É que o dono do mercadinho era um policial, então... E ele passou do meu lado, assim, me olhando, né? Já pensou se ele visse logo que fosse atirando, né? No meu primeiro assalto eu teria morrido, né? Mas não, ele entrou pra dentro do mercadinho. Ele passou do meu lado. Aí o cano, ele deu os tiros lá dentro, os caras saíram, eu botei o cara na moto e fui embora. Aí daí, do primeiro para muitos, né? Para muitos, aí daí da cocaína, festas, tudo, né? Um monte de questão. Aí eu fiquei um ano roubando. Certinho, um ano, 2007 a 2008. E foi quando eu decidi parar. Né, de fazer esses delitos, né, eu não queria mais porque estava se tornando perigoso, né? O governo do estado fez uma ação, comprou várias viaturas, né, e estava se tornando perigoso fazer esse tipo de coisa, né, fazer esse tipo de assalto, que era assim uma coisa obscura, não era nada planejado, era vamos e pronto. E aí vários colegas meus já tinham caído, né? E eu falei, não, tá perigoso, preciso parar, né? Só que aí eu também precisava terminar de pagar as prestações da minha moto, porque meu pai não sabia o que eu estava fazendo, né? Pra ele eu estava fazendo mototáxi. E também bebendo, dando cocaína. E nesse período, né, eu conheci a pasta à base de cocaína. E já era pra fumar. Aí quando eu conheci essa garota, aí o negócio desandou. Né? Desandou. Também foi nesse período que eu conheci a mãe da minha filha, né? Assim, em 2008 eu já não estava mais fazendo esse tipo de roubo, né? E assim, foi o período que eu saí de casa para vender droga. Morava poucas ruas antes, não estava dando certo a conversa dentro de casa com a minha mãe, com meu pai, por causa disso, porque eles já estavam se ligando que eu estava na droga. E é como todos os personagens da droga fazem, né? Discussão, brigas dentro de casa, com mãe, com pai, e a mãe não entende e tal, pá. Saí de casa. Aluguei um quarto, tava vivendo da droga. Até que um dia eu tinha acabado de pegar um pacote de 100 gramas, né? Fiz os paraquedas tudinho pra vender. E saí, deixei lá no quarto, saí. Quando eu voltei, estava arrombado tudo. Tinham levado tudo. Drogas, celulares, relógios que estavam empenhados lá dentro. E eu ia agora, vai. Como é que eu vou pagar os caras? Né? Agora, como é que eu vou pagar os caras? Aí nessa época o cara que comandava a área lá estava preso, que era o Bileno. Né? Esse nome Bileno é um cara muito fundamental nessa a partir de agora, né? Então a irmã dele, né, que fazia as cobranças, né, todo dia tava lá, vai Sassá. E aí, mano, cadê o dinheiro? Eu falei, mano, é o seguinte, aconteceu, minha irmã, não quero saber não, eu quero o dinheiro, daqui pra sexta-feira. Eu ia agora, velho, R$300. Em 2008 era dinheiro, né, pra nós que não tinha nada. Aí, pô, não tinha, fazia tempo já fazia mais fazia uns 2 meses que eu não fazia mais nada, né? Aí os caras, Sassá, é o seguinte, mano, tem uma fita boa ali no bairro do Coroá, numa distribuidora, 30 mil. Vai tu é o seguinte, tu vai pra pilotar, pegar o dinheiro, as armas, botar na bolsa e sair fora. Eu falei, bomba, fácil, bora. Só que no decorrer de indo pra lá, os caras, olha ali, tem uma galera ali com
com um telefone ali, ó. E naquela época o V3, o Motorola V3 era o olho da cara, né? Todo mundo queria ter um celular V3 e tava uma esquina com um monte de gente lá. Aí os caras, pô, tá todo mundo sem telefone, bora pegar aquele telefone lá. Pá, pegamos os telefones, ficou tudo comigo na moto, pra os carros, ficar com os caras com as armas. Livre se acontecesse alguma vez. Aí tá, aí os caras, ele falou assim, pô, se afastar demais, tá muito perto do carro, né? Se afasta mais, pô, porque tá dando muito na cara. E não tava dando na cara nada. Se eu tivesse continuado. Aí eu fui dar um balão. Nesse balão vinha 2 batedores de viatura, né? Aí eu peguei, entrei na rua normalmente, mas eles vieram atrás de mim, foi na hora que eu corri. Corri, entrei em uma rua, saí na outra, entrei numa rua, saí na outra. E na rua que eu entrei, eu dei de frente com o carro, né? Parei lá dentro do carro, né, com o para-brisa. A moto jogou para no para-brisa da mulher lá, da senhorinha que tava no carro. E foi quando eu fui pra penitenciária. Nesse dia quase que eu fui lixado, né? Porque eu fiquei dentro do bairro, né? Que o bairro era Ouro Verde. E só tinha 2 policiais e a população chegando, né? Porque lá pegou, apanhou, mano. É lixado na rua por todo mundo. E o meu maior medo é esse. Se não chegava a viatura, não chegava nada. E o policial ficou bem na minha frente mesmo, assim. E eu sentado algemado, ele ficou na minha frente me protegendo da população. Com a arma para ninguém me pegar. Porque se pegasse eu ia apanhar muito ou ia ser morto, lixado, né? Aí, graças a Deus, chegou logo 6 viaturas. Né? Chegou 6 viaturas e já tinha uma ralé de gente na frente. Mas lá na rua mesmo, eu apanhei na frente de todo mundo dos policiais, né? De todas as formas, de todos os jeitos. E algemado pra trás, ele bateu na minha perna, na minha canela, entendeu? Pra me entregar aos outros caras. Aí eu fiquei naquele dilema, ou eu entrego e morro na cadeia, ou eu prefiro apanhar aqui e viver, né? E eu preferi apanhar, né? Ali naquele momento. Porque os caras que estavam lá comigo também tinham conhecimento da cadeia, né? E pá, caí, presídio. 19 anos. E meu pai fez de tudo, né, pra que eu não caísse, porque naquele período de 1 ano que eu passei roubando, eu já tinha caído 2 vezes na delegacia e ele tinha me tirado já, né, pagado tudo, essas coisas todas, né, mas dessa outra vez ele foi pego de surpresa, desprevenido, sem dinheiro, né, e sem ninguém na hora pra poder ajudar ele, né. E claro, quem é que vai querer ajudar um ladrãozinho, né? Então ele não pôde fazer nada, né. Foi uma decepção muito grande. Eu não esqueço o dia que minha mãe me viu na delegacia no outro dia, né? Eu tava muito batido, tava muito machucado, né, da polícia, né? Tava tudo roxo, minha cara tava toda inchada, entendeu? E minha mãe, quando o delegado, eu acho que era o delegado, o cara que tava na delegacia, foi lá, né? Não, ele tá aqui na cela, eu escutei a voz da minha mãe, eu quero ver meu filho, né? Aí eu cheguei, aí ele, ei bicho, levanta aí, tua mãe tá aqui. Aí eu me levantei assim, quase não levantando, né? Quando ela me viu, minha mãe caiu em desespero. Só que mesmo tempo ela ficou decepcionada, ela falou várias coisas assim pra mim, né? Ela, meu Deus, olha como é que tu tá. É pra isso que eu te criei. É pra isso que tu tá entendendo? Pra tá apanhando na rua, pra tá apanhando de policial, pra tá apanhando disso. Aí aquelas coisas de mãe, né, que fala pros filhos, né? E eu fiquei sem palavras, só escutar, né? A gente como filho, a gente só tem que escutar o que a mãe fala. Aí meu pai me viu, não falou nada, mas eu sentia que eu nunca tinha visto meu pai chorar. E naquele dia ele não chorou, né? E ele olhava assim pra mim com uma decepção muito grande, né? E eu também naquela época tinha uma barreira muito grande com meu pai ainda, porque como ele perguntou no início do vídeo, né? Meu pai sempre trabalhou muito, então eu fui criado muito com a minha mãe. Devido ao papai trabalhar demais. Eu tinha uma certa barreira com ele, era ele lá e eu aqui. E eu fui pro presídio nesse dia, né? Não teve jeito, o policial lá queria propina, mas meu pai não tinha dinheiro, né? Foi lá comigo perguntar se eu conhecia alguém, se eu tinha um parente rico, se eu tinha algum cara que tinha um dinheirinho a mais. Realmente eu tinha, mas naquele momento ninguém quis ajudar. Porque já tinha várias vezes, né, caído pelo mesmo problema, né?
E fui pro presídio. Chegando lá no presídio, aí deu aquele choque de realidade, né? Deu medo, né? Chegando lá, cheguei naquele pavilhão, né? Chegando no pavilhão lá, aquele mutueiro, né? Que era a cadeia 7 de setembro, que era no centro da cidade mesmo, uma cadeia histórica, né? Do patrimônio histórico, né? Hoje não é mais cadeia, né? Vai virar um museu. Mas quando eu entrei, aquele clima pesado de cadeia. E eu nunca tinha entrado, fui muito assustado, porque eu não era bandido, eu não nasci pra isso, né? Então, eu fui muito assustado, eu tava muito com medo de que poderia acontecer comigo lá dentro. Porque eu caí devendo, né? E eu fiquei na parte dos isolamentos, a parte dos raios dos presos que vão ficar permanentemente na cadeia, ficava lá atrás. Essa parte da frente do presídio, onde ficavam as pessoas que podiam ser transferidas para os outros presídios, se não tivesse vaga lá naquela cadeia. E eu tava nesse período aí, né? Fiquei numa cela que era o chamado isolamento 7, que era logo na entrada do presídio, onde era um espaço assim como esse, que tinha mais de 40 pessoas dentro, né? Dormindo um do ladinho do outro, né? E quando eu cheguei lá, né, fizeram até uma brincadeira pesada comigo, né? Eu entrei e os caras correram tudo para dentro do banheiro, fingindo que iam me estuprar dentro da cadeia. Eu fiquei desesperado. Naquele dia foi um dia assim que todo mundo nu lá dentro. E bora, Riacosta, qual é teu artigo? Eu falei, é 157. Tu é Jack, tu é 121, tu é 121. 121 não, tu é 214, 213, que é pedófilo e estuprador. Aí eu falei, não, irmão, é 157. E os caras tudo, entendeu? E rasgaram a minha roupa todinha. Eu, desesperado, né? Entendeu? Pois é, então esse período que eu fiquei lá dentro, né? Uma parte ruim foi que eu fui dormir na porta do banheiro, né? E como Manaus é uma região quente demais e úmida demais, o calor é intenso, né? E você ficar de conchinha com outros caras, até você subir, né? Respeitar os outros é difícil, né? Então quando chegou lá dentro, o cara que eu devia foi atrás de mim lá no isolamento, né? Só que em vez dele me ameaçar, ele me tratou bem. Com o intuito de eu cair na dele para mim ir para lá, para ele maltratar de mim lá dentro, né? Falava que se eu tava bem, se eu tava tranquilo lá dentro da cela, se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de maconha, mas na verdade ele tava me adoçando para mim ir para lá, né? E pro meu pai, ele falava pro meu pai, se ele não pagar, seu filho vai se fuder aqui dentro, ele vai apanhar todos os dias, né? Então, aí chegou o cara lá, o cara mal encarado, entendeu? Cara de bandido mesmo, entendeu? Chegou lá e falou assim, é isso aqui, é Calangueiro. Eu falei assim, esse aqui é o mais, mas é que a gente boa. É o seguinte, irmão, se quando tu for lá pra cá, eu te vai tipo, puxar lá pro raio B lá, mas no momento que tu entrar lá dentro, se tu vacilar, irmão, você vai se fuder. Tá ouvindo o que eu tô te falando? Eu falei, tô, você vai se fuder mesmo. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, senhor. Então aí, é esse o papo, tá ligado, irmão? Tô ligado. E pra te ver como é que é as coisas de Deus, né? Eu não queria que eu fosse pra lá, né? Porque dentro desse coisa é um raio, que tem um raio pra cá, que é o raio D, que era antigamente o raio dos Jacks, dos estupradores, tudo, mas isso era antes de construir a cadeia nova. Então ficou que era tudo soldado, era tudo que os presos não tinham acesso lá para maltratar os estupradores. Então já não tinha mais estuprador lá, não tinha mais nada. E tinha um cara lá que falou assim, olha, tem 4 vagas no raio D. Aí eu quero ir pra lá. E fui, né, pra lá e tal, o cara, aparentemente o cara era muito gente boa, né, eu digo assim, né, não queria maltratar ninguém, ele queria só que o pavilhão ficasse tranquilo, né, mas dentro da cadeia tem as suas regras das regras, né? Então, um dia que eu me senti mais humilhado, mais assim, puto da vida, porque foi no dia de visita, mas ficou muito marcado isso pra mim, porque é um dia perigoso para quem não recebe visita. É um dia perigoso para qualquer gesto que você fizer. Você não pode olhar para ninguém, você não pode olhar para os lados, você tem que ficar com a cabeça baixa, você não pode nem se coçar. E eu não sabia que não podia coçar o saco, né? E nesse dia, realmente o cara falou, mas eu esqueci, porque é natural, a gente é homem, a gente vai coçar o saco naturalmente.
E eu cocei, beleza, ninguém falou nada, ninguém disse nada, e eu, tranquilamente, na hora que acabou a visita, todo mundo foi para suas celas. E logo depois vem a cobrança, né, do pessoal que deve droga, que deve gelo, que comprou as coisas, que a família deixou dinheiro, essas coisas que tem em toda essa cadeia, né. Eu ficava na cela 19 e do lado da minha cela era a famosa delegacia, a cela da cobrança, bem do lado da minha cela, que era a cela 20. E o cara chegou lá, vai Sassá, tem uma cobrança aqui pra ti aqui, brother. Aí eu falei, não comprei nenhum gelo, eu não compro droga aqui dentro, que realmente eu não comprava nada lá, entendeu? E eu não tenho nada não, tô levando nada não. Você tem sim, meu brother, vai lá pra delegacia que você vai descobrir. Fui. Aí lá já tinha 6 lá dentro, né, devendo droga e outras coisas. E eu fui coçar meu saco, assim, aí eu fui logo primeiro apanhar logo, né? Ó, você vai apanhar por causa disso, porque você coçou seu saco, não teve esse problema. Eu cocei, você coçou. Cocei não, irmão, você coçou. Você tá pensando que ninguém tá de olho aqui em ninguém? Tá todo mundo de olho em todo mundo, meu brother. Aí ele pegou a ripinha, tirou de dentro do balde, uma ripa molhada, fina, aí deu 30 bolos. Eu aguentei 15, porque eles davam com muita força, né? Então, eu aguentei 15, aí eu puxei, ele não aguento mais não, mas naquele momento eu não derramei uma lágrima. De tanta raiva que eu tava. Não, vai ter que terminar os 30. Eu falei, não aguento mais, então vai ser pelo resto do corpo. Mas eles deram os 30. Né? Aquele dia, depois que fechou a tranca, que todo mundo dormiu, foi quando eu chorei. E quando eu procurei os amigos, né, pra me dar uma força, mandar naquele tempo dinheiro lá, era crédito de celular, que a gente chamava de salmo. Lá dentro eu pedi ajuda dos caras, os caras viraram a costa e me chamaram de otário, né? Eu deixei meu pai e minha família em último lugar. Primeiro eu priorizei os caras que andavam comigo, que eu achava que eram os caras, entendeu? E todo mundo mandou me lascar, mandou me fuder. Tu é um otário, tu é um Zé Ruela, não é nada. Aí eu fiquei sem show, como é que eu vou pagar a ligação que eu fiz? Se eu não pagasse eu ia apanhar. Eu liguei pro meu pai, porque esse número, eu nunca esqueço o número do telefone dele, que era o 9915893. Né? Foi o primeiro número de telefone dele desde 1999. Né? Era o número do meu socorro, era esse. Então, eu liguei para ele. No momento que eu liguei para ele, eu falei, pai, sou eu. Ele, meu filho, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Tá tudo bem aí? E eu falei que tava tudo bem, né? Mas eu tava todo batido, né? Eu falei, pai, eu só tô pensando que eu tô bem, tô precisando dessas coisas aqui, disso, e de um crédito de celular de R$15 para me pagar essa ligação porque eu tô falando com você. Isso ficou muito marcante para mim, sabe? Foi nesse dia que eu falei que o meu pai e minha mãe são meus amigos. Então daí eu saí da cadeia, né? No dia 22 de agosto, no dia 22 de setembro de 2008. Fui para casa e foi o período que eu conheci a mãe da minha filha, né? E também o período que eu caí no mundo da droga mesmo, né? Que eu saí muito traumatizado com as coisas acontecendo da cadeia, das mortes que eu vi lá dentro, das brigas, das ameaças. E é um lugar que eu nunca mais queria botar o pé. E foi aonde que eu não queria mais também saber daquelas amizades. Foi um divisor de águas a saída da cadeia para mim, né? Aqueles amigos para lá e eu para cá. Foi quando eu voltei para aquela primeira amizade lá de 12 anos da mãe dos meus filhos. Eu voltei a andar com eles de novo, que eles moravam ali na mesma rua. E foi daí que eu afundei na droga, né? Foi nesse período que eu me aprofundei ainda mais. Tentei trabalhar, não consegui trabalhar. Até arrumei um emprego, mas não conseguia mais por causa do uso de droga, né? Eu assim, nunca fui de roubar na minha casa. Então eu voltei para trabalhar, porque roubar eu não queria mais, botar pra cadeia eu não queria mais. Então, como eu sabia trabalhar com borracharia, com pneu, essas coisas, eu fui ajudar um cara que morava lá no início da rua, o Chicão. Ensinei ele a trabalhar, levei meus materiais de borracharia para ele, tudo, e fiquei lá. E minha vida virou um triângulo: casa, borracharia, boca, casa, por 2 anos, né?
E foi aí quando minha mãe me expulsou de casa, porque não aguentava mais o meu uso de droga, que eu estava usando lá em cima, né? E a minha filha nasceu, eu não pude nem entrar no hospital, porque eu estava usando droga. Fui ver minha filha depois de 2 meses, ou dois dias depois. Né? E um fato forte, né, desse período, né, foi no dia que a mãe da minha filha, ela não tinha, ela é aquelas pessoas que tem pouco leite no peito, né? Então eu tava com R$40 que eu vim da borracharia na mão e ela chegou, olha, Sassá, o leite da Nívia acabou, tem que comprar. Eu falei, mano, sinceramente eu não vou comprar não, né? Eu não vou comprar. O dinheiro que eu tenho aqui é pra me usar meu bagulho. Eu falei assim, cara, tu vai deixar de comprar leite pra tua filha? Eu falei, infelizmente vou, minha filha. Vai lá com o papai. Papai não tá aí, teu pai não tá aí. Vai lá na tua mãe, mamãe também não tá. Te vira, porra, entendeu? Quero saber não, vou usar droga, eu quero usar minha droga, entendeu? Eu peguei e desci e fui comprar droga. Usei tudo. Aí voltei pra casa no outro dia, ela olhou pra minha cara assim, tu sabe como é que a tua filha dormiu, cara? Tua filha dormiu água com açúcar, porque tu não teve a capacidade de comprar um leite para ela. Aí minha mãe soube disso. Quando minha mãe soube disso, aí eu tava lá na borracharia de noite, debaixo da moto, consertando as coisas. Minha mãe chegou com 2 saquinhos de roupa, jogou nas minhas costas. Na minha casa você não entra não. Aí foi aquele momento que a gente tá mesmo no fundo do poço, né? No fundão mesmo, que a gente não tá nem aí não. Eu falei, mamãe, vá se foder, entendeu? Vá pro inferno, a senhora, eu tô nem aí não, eu me viro, preciso de você não, preciso da senhora não. Pro inferno, entendeu? No meio da rua, no meio de todo mundo. E os caras tirando com a minha cara, eu puto lá e tal. Aí foi que eu mais me afundei ainda. Só que eu só tinha meu pai ainda, né? Meu pai passava todos os dias lá na borracharia, depois que a mamãe me expulsou. E todo dia ele parava pra falar comigo. Então, se eu tava bem, se eu tava isso e tal. E chegou um período que também eu briguei com meu pai. O senhor também é um velho chato, você quer que o senhor inferno, todo mundo e tal. E foi aí que eu perdi tudo. A única base que eu tinha, família, era a Ides, né? E uma bela noite eu vindo já sem dinheiro, a usar, sem nada, chovendo, chapado eu tava. Tô louco. Sozinho na rua, de madrugada. Parece que nesse dia sumiu todos os habitantes da terra, não tinha ninguém na rua. Por incrível que pareça, não passava carro, não passava ninguém. Eu andando na rua sozinho, chorando. Aí fui pra borracharia, onde o Chicão me deu um espaço pra mim ficar lá. Mas eu ao relento, sabe? Porque ele não confiava que eu entrasse na casa dele, ele achava que eu ia roubar ele, mas não era. Eu não tinha saído de roubar, fazer um 5-5, entendeu? E aí eu sentei naquele colchão velho imundo, preto lá, né? Eu sentei lá chorando, pensando, cara, que fundo de poço que eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho minha filha. E eu tô sem forças pra isso, né? E foi quando o Ted veio balançando o rabinho, né? E deitou do meu lado. Aí eu olhei pra aquele cachorro, olhei pra minha situação e comecei a chorar. Eu falei, caralho, eu tô dormindo com um cachorro, velho. E eu não tive mais, né, força. Aí foi o momento que eu pedi ajuda do meu pai, né, e falei pra ele que, pai, se eu me ajudasse que a sair dessa vida, que eu não aguentava mais, né, que sozinho eu não conseguia, aí o senhor tem que me ajudar, né, me ajuda que eu quero sair dessa vida, pelo amor de Deus, me tira dessa vida que eu não aguento mais, né, porque eu não podia nem entrar na minha casa pra ver minha filha, né, então eu peguei o papai, mas não podia voltar pra casa, né, e ele foi atrás, né, de uma comunidade que o papai trabalhava com pneu, então ele consertava os pneus, reformava os pneus dessa comunidade, né, gerando vidas de um pastor. E por incrível que pareça, a gente foi atrás desse pastor, ele estava devendo o papai, ele não atendia o papai, ele dava os perdidos, né, no meu pai. A gente foi até lá, inventava desculpa, porque ele nunca estava lá, mas o carro dele estava lá, mas ele nunca estava. E foi quando a minha mãe falou que tinha um primo que era psicólogo e que fazia um estágio, né, de psicologia na Fazenda Esperança.
Só que eu não sabia o que era Fazenda Esperança ainda, né? Não pensava que era um manicômio, todo mundo de branco, que amarrava as pessoas, levava força e dava remédio. E foi o período que a gente foi para assim, não, eu quero visitar primeiro, eu quero ir lá, né? Eu quero conhecer toda a realidade. E quando eu cheguei na Fazenda Esperança de Manaus, eu vi uma mega estrutura. Um lugar lindo mesmo entendeu? A capela estilo de oca, né? Os caras me recebendo, eu pensava que era funcionário, mas eram os próprios internos da fazenda que estavam lá, me chamando, que perguntou como é que eu tava, né? Que lá eu era muito amado, né? Que lá eu tinha isso, era aquilo, eu estranhei, né? Eu falei, tem papo desses caras aí de amor pro meu lado, né? Eu não sei não, viu? Mas assim, eu fui entrando, né? Entrei, conheci as 7 casas da Fazenda Esperança, passei pela capela, aquela estrutura indígena, né? Estilo indígena, de ofito de oca, né? Os meninos lá, e aí, irmãozinho, tudo bem, tudo tranquilo. E eu pensando uma coisa, né? Que era tipo cadeia, tipo nada, encontrei um ambiente familiar, com pessoas sorrindo, que estavam no mesmo âmbito que eu, né? Procurando ajuda, se recuperando e com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, né? E o meu estava apagado, né? Então eu pude ver que ali era um lugar diferente, né? E foi quando eu ingressei na fazenda no dia 5 de maio de 2010, né? Que eu entrei, fiz meu ano de recuperação e foi o retorno à vida mesmo de verdade, né? Várias experiências, minha recuperação, como é para todo mundo, é difícil, mas também foi fácil porque eu fui decidido a querer a recuperação, né? Eu não fui para passar um tempo, eu não fui para enganar meus pais, eu não fui para querer voltar para minha casa de novo. Eu fui porque eu queria sair realmente da droga, eu queria sair daquele mundo que não era meu. Porque eu sabia que eu era um bom filho, eu sabia que eu era um bom marido, eu sabia que eu era um bom pai, eu sabia que eu era um bom amigo, mano. Então, as pessoas gostavam de mim, os meus tios me amavam, entendeu? A família toda gostava de mim e todos viraram as costas de mim por causa da drogadição. Então eu perdi tudo aquilo, entendeu? Então eu fui muito decidido no que eu queria na minha recuperação, sabe? Então eu não tive dificuldade assim, eu tive vontade de usar, mas vontade de sair não. Entendeu? Na fazenda. Então terminei meu ano de recuperação na fazenda, tudo, e depois senti a vontade de voltar. O desejo de voltar para a fazenda e fazer o voluntariado, né, na Fazenda Esperança. E quando eu terminei o ano, veio o choque. A justiça está chamando todos os réus primários que saíram de liberdade provisória. Opa, e agora eu vou voltar para a cadeia. Mas da fazenda, né, eu cheguei com o padre Anderson na época, que ele estava lá em Manaus. Falei, padre, eu vou voltar pra cadeia, né? Eu não sei como é que vai ficar aqui. Aí o padre falou assim, meu filho, você acredita em Deus? Olha a palavra do mês. Para Deus nada é impossível. Confia, acredita, né? Fique tranquilo que vai ser tudo resolvido. Aí por incrível que pareça, pode ver como é que é as coisas, né? O padre estava dando uma palestra falando sobre a Fazenda da Esperança. E o juiz lá, chamado Antônio Carlos Valois, da vara de condenação mesmo, chamou o padre para conversar, para fazer uma parceria com a fazenda, para as pessoas do presídio, pessoas como eu, que não são bandidos, mas querem sair e recuperar da droga por causa disso, essas coisas, né? E o padre falou assim, olha, tem um jovem na Fazenda Esperança que está com esse problema de justiça. Ele falou assim, olha, eu posso ajudar, padre, mas eu sou juiz, mas assim, eu não posso fazer as coisas tudo da minha cabeça, né? Tem que passar pela promotoria. Então eu vou fazer uma carta aqui, vou comunicar ela, né? E você vai falar com ela lá, com a promotora de justiça. E foi quando foi eu e o padre, não precisamos de advogado, não, foi eu e o padre. Claro, né, que a promotora de justiça foi bem, brigou até com o padre, falou assim, olha, padre, isso aqui não é praxe, né? E você, seu processo é um abacaxi, porque eu fui condenado a 16 anos de cadeia, né? E passei só 2 meses. E o seu processo é um abacaxi, né? E pare, você não se acostume a fazer isso não, viu? Porque isso aqui não é praxe. Você está entendendo, padre? E você está entendendo. Levante suas mãos para o céu por esse padre aqui que fez isso por você. Porque se fosse por mim, meu filho, você estava na cadeia, era agora, você saía daqui algemado.
Mas como o senhor Antônio Carlos Balá é muito meu amigo, eu vou fazer isso por ele. Aproveite. Tá, e depois que a promotora assinou a minha permanência na fazenda, né, que eu cumprisse, né, a minha pena dentro da fazenda, né, eu me tornei padrinho e foi uma parte das melhores da minha vida, né? Foi estar dentro da fazenda ajudando os meus companheiros de caminhada, né? Dentro da fazenda, né? Então lá eu tive muita oportunidade, terminei meus estudos, né? Dentro da Fazenda Esperança. Fui coordenador da triagem, recebendo os meninos, né? Dentro da fazenda. Depois fui padrinho de 2 casas. E com o tempo de caminhada eu fui criando responsabilidade, né? O padre foi ganhando confiança em mim, né? Foi postando, né? Colocando responsabilidade. E um garoto de 22 anos que tinha medo de tudo, fugia de tudo e tendo grande responsabilidade de se tornar um responsável da fazenda na ausência do padre, né? Era uma responsabilidade muito grande, né? E fiquei na fazenda de Manaus até 2012, né? Foi quando meu irmão pediu ajuda, né, para se internar na fazenda, e eu consegui colocar ele lá dentro, mas escondido do padre, porque se ele soubesse que meu irmão estava lá, eu ia ser transferido para outra unidade da Fazenda Esperança. E foi quando meu irmão ficou lá 2 meses, na casa que eu estava, e o padre descobriu e me transferiu para Guaratinguetá, né, São Paulo, na Fazenda Mãe, né, Fazenda Esperança Mãe. E eu fui para as Pedrinhas, lá fiquei lá 3 meses, né, como padrinho da triagem também, recebendo os meninos, né, tudinho. Só que lá eu não me adaptei ao ambiente, né, lá das Pedrinhas, né, que era tinha muita romaria, tinha muita visitação, tinha muita festa, tinha muito isso, aí tirava muito foco, então eu não estava gostando mesmo nem da convivência dentro ali, né. E foi quando eu mandei um e-mail, né, pro fundador, pro Nelson, falei que eu tava de coração aberto para outra experiência, para que ele me mandasse para qualquer outro lugar, que eu estaria de coração aberto para ir para qualquer outra fazenda. E nessa hora que eu mandei esse e-mail, eles estavam numa reunião entre os regionais, decidindo uma pessoa para ir para Coromandel, Minas Gerais. E nessa hora eu mandei o e-mail, né, só fez virar o tablet dele e falou assim: olha aqui a pessoa que vai para Coromandel. Né, e eu fui lá e fui com 23 anos ser responsável de uma Fazenda Esperança, né? Só com a cara e a coragem e a roupinha, a malinha de roupa. E fui lá pro município de Coromandel, né? 23 anos, cheguei lá, acanhado. E fez um ótimo trabalho, sabe, na comunidade, conheci várias pessoas. Fazendazinha pobre, né? Não tinha providência. Não tinha nada, entendeu? A comunidade totalmente fechada para a fazenda, não visitava, não gostava. E foi um momento assim, de muita dificuldade, né, para mim, porque eu estava longe da minha família, estava longe de todo mundo, né? E foi o período que o meu avô faleceu, né? Que eu estava na fazenda. Faleceu, eu estava na fazenda e lá eu fiquei 1 ano e 8 meses na fazenda de Coromandel como responsável, né? Até um dia que não deu mais, porque eu já queria viver um pouco a minha vida, né? Queria namorar, queria aproveitar um pouco da vida fora da fazenda, né? A sobriedade fora da fazenda. Então, quando foi no dia, acho que foi no dia de julho de 2014, eu vim embora para Manaus e recomeçar a vida. Depois de 2014 eu voltei para casa, né, porque sempre a gente dentro da fazenda falava, né, que não se preocupe com a vida lá fora, que Deus está preparando um caminho para você lá fora, faça a sua parte aqui dentro, que lá fora Deus vai ter alguma coisa para ti quando você sair. E realmente isso foi verdade, porque quando eu saí, logo com 20 dias eu arrumei um emprego, né, não era do que eu queria também, mas era o que eu precisava no momento. Eu estava trabalhando nessa empresa de óleo, né, na portaria. E depois eu saí para uma outra empresa que pagava melhor, carteira assinada, tudo, com possibilidade de crescimento, e fui para Beira Alta. Trabalhar na indústria de móveis, de madeira, de móveis de ferro e tudo.
E foi onde lá eu trabalhei por 3 anos, até 2018. Né? E lá eu tive um crescimento profissional muito bom. Para quem não tinha nem terminado o estudo lá, né? E eu terminei na fazenda, tudo, depois de recuperação toda. Cheguei lá como auxiliar de produção, né? E eu dei um certificado da fazenda, não de conclusão de ano, mas de um curso que não tinha nada a ver. De responsável de fazenda, que não tinha nada a ver. Mas coloquei lá. O cara pediu, besta mesmo, coloquei lá. Só que o gerente lá, ele tinha um grupo de autoajuda para alcoólicos anônimos. E ele viu, pois ele pegou, me chamou de canto. Falou assim, você não? Eu falei assim, eu fiquei lá 4 anos, fui responsável de uma unidade, tudo isso, papapá. Pô, cara, bacana. Tu pode dar um testemunho lá na minha comunidade? Eu falei assim, posso sim, quando é que é? Amanhã. Você pode? Posso. Peguei e fui lá. Aí desde esse dia aí o gerente virou meu amigo, me tirou daquele setor ruim que tava, que era corte de ferro, entendeu? Tudo, aí me tirou de lá. Pagou um curso pra mim de inspetor da qualidade. Aí dos ferros passei pra prancheta e caneta, né? Pra ser inspetor da qualidade. Ganhei uma salinha pra mim, né? E pronto. Aí eu falei, cara, isso não é pra mim. Papel e caneta. Eu sou um cara muito ativo, muito operacional. Sei lidar com pessoas, tenho liderança. Aí, para me tirar, eu falei assim, ó, isso aqui eu não quero não, velho. Me bota pra outra coisa aí, velho. Manda pra manutenção, manda pra outra coisa que isso aqui não é pra mim. Aí, pai, me deixaram numa salinha esquecido lá da manutenção. Aí o gerente que me promoveu saiu. Aí entrou outro cara, o Adriano, né? O Adriano chegou, fui falar com ele e tal. E no primeiro momento eu tive um atrito com ele. E depois viram grandes amigos. Aí ele chegou lá comigo, pô, cara, tu tá apagado aí, velho. Tem um cara que tem um potencial muito grande, tu tá aí nessa sala parado. Me tire daqui, que eu posso fazer diferente. Aí, esquete não. Aí eu peguei, ele me levou, aí a empresa estava seguindo para um outro segmento, né, de móveis modulados, e precisava de uma equipe, de um supervisor para ficar supervisionando a equipe de montagem fora da empresa. E dirigir também. Aí a empresa foi, pagou minha carteira de motorista e me deu a oportunidade de supervisionar as pessoas. E pronto, foi aonde que deslanchou. Né? Depois não deu mais certo, né? Peguei e saí de lá, fiquei desempregado por um tempo. Cara, aquela crise que teve em 2015 ali no tempo. Aquela crise deu uma pegada e deu uma queda, né? Então teve cortes, aí eu peguei e saí. Aí foi quando eu voltei para a empresa, que eu era na portaria, mas lá eu já voltei para ir para uma área de tratamento de efluente. Nada a ver que eu fazia lá. Cara, só que foi um âmbito assim, eu peguei um profissional muito bom que foi o Wilson, né, aquele é químico, que me ajuda até hoje, né? E esse cara me deu essa profissão que eu adorei. Quando ele botou o efluente industrial lá, a água suja, e a gente colocou os produtos químicos e a separação da água foi na hora assim, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E pronto, e hoje eu sou muito reconhecido, né, na minha parte profissional, né, nessa parte de tratamento de água de efluente, que é muito importante, né, que é o saneamento básico. E assim, estou estudando técnico químico hoje para ingressar numa empresa muito grande aqui lá em Manaus, né, que é a Motor Honda, né, que é onde eu vou ingressar em janeiro, se Deus quiser. Justamente foi por causa dessa mudança de vida que eu tive, né, esse interesse de querer ser um profissional melhor. E foi a partir do tratamento interno meu, né, dessa melhoria de vida, né, porque se eu continuasse naquele mesmo ritmo, eu não seria nada. Então eu conquistei, né, nesse período de trabalho, de tudo, conquistei minha casa, conquistei meu carro, conquistei minha moto, né, tudo isso. Agora, no início desse ano, meu pai pegou Covid em janeiro, mas foi uma coisa muito fraca porque ele já estava com as 3 doses, né, e foi um período assim que ele ficou doente, mas assim, não passou a Covid, mas depois veio as complicações dela. Ele ficou internado no hospital uma semana, cada Covid por causa da idade, porque também ele tem um pulmão. Porque depois da Fazenda Esperança, eu criei um laço muito forte com meu pai. Lembra quando eu falei que eu tinha barreira? Pós-fazenda, eu criei um laço muito forte, né? De amizade, de companheirismo, de estar lado a lado, de pai e filho, aquela coisa. No tanto que ele me acompanhou na fazenda inteira.
viajou comigo para os lugares, levei ele para Aparecida do Norte. Então foi eu e meu pai hoje somos carne e unha, sabe? E quando foi abril desse ano, eu já estava num nível de estresse muito grande, né? Eu já tinha voltado a fumar cigarro, né? Voltado a beber, né? No início do ano. E assim, ainda não tinha voltado para a droga, mas era só o início, né? E foi quando eu estava trabalhando já nessa outra empresa que eu já tinha saído de lá, já estava numa outra empresa de Sanitec, que o cara me tirou de uma empresa para ir para a empresa dele por causa do meu profissionalismo, né? E estando lá, bem, entendeu? Supervisor, com a minha equipezinha lá, fazendo os trabalhos grandiosos que a empresa está empinando. Quando eu cheguei só tinha 5, quando eu saí tinha 18, por causa do meu trabalho, né? E o meu pai internou, né? Pegou, foi para o hospital, e nesse dia eu discuti com meu pai, por causa da minha irmã, e o meu pai todo inchado, sem cor, sem vida. Pegou e foi para o hospital. Se ele não fosse naquele dia para o hospital, meu pai ia morrer. E foi quando ele internou lá, me mandou a foto, e quando eu vi, mandaram a foto do meu pai entubado. Aí o cara, velho, aí veio o choque. Aí a família desestruturou toda, porque o papai era o esteio da casa, era o cara que resolvia tudo, era o cara que abraçava tudo, todos os problemas ele resolvia, tudo era comigo. Então eu falei, cara, eu vou perder meu pai. Aí o meu irmão falando, pô, o papai teve um AVC isquêmico. No outro dia, o papai pegou outro AVC isquêmico. O papai pegou 5 AVC isquêmicos. E, cara, aí desentubava o papai não resistia, entubava de novo. O papai não resistia, aí dormia com o telefone do lado da cama. Qualquer momento eu recebia a notícia que meu pai ia morrer. Só com o pulmão cheio de água na pleura, arritmia cardíaca, pressão lá naquele tempo, coração grande, só um pulmão. E eu caí numa profunda depressão. Profunda, que eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia nem falar com as pessoas. Que eu já tratava mal, repudiava, eu não conseguia trabalhar. Entendeu? Eu passei uma semana sem trabalhar. Eu não conseguia levantar da cama. De tanta ansiedade que eu tava. Com medo de receber uma notícia do meu pai. Entendeu? Era aí a briga entre família, tudo isso. Aí chegou num período que meu pai... Quando eu fui visitar ele, no meu dia de ir visitar o meu pai passou mal. Fui passar na vermelha para ser reanimado. Aí eu desabei. Fui para casa, comecei a chorar. Aí eu, naquele momento assim, pedindo perdão pro meu pai, né? Sozinho em casa. Papai, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa, mas não se vá. Aí foi um período assim de muita angústia para mim, sabe? Porque eu nunca tinha sentido esse sentimento assim de perda, né? E principalmente de uma pessoa muito querida minha, que era meu pai. E nesse período assim foi difícil, né, para mim. Não soube lidar com essa situação referente a ele, né? Porque eu sempre lembro assim, de todos os momentos de dificuldade, ele estava lá. Quando eu quebrei minha perna, com 9 anos, ele estava lá. Quando eu fui preso, ele estava lá. Quando todas as minhas conquistas, ele estava lá. Todas as minhas derrotas, ele estava lá. E na morte dele, eu não estava lá. E foi difícil para mim, né? Ver o meu pai daquele jeito. Porque para mim ele era minha rocha, minha fortaleza. Eu prometi que eu não ia chorar. Eu não gosto de falar do meu pai por causa disso. Mas meu pai saiu, né? E voltou só 70% do que ele era antes. E eu não voltei.
Meu pai saiu do hospital, voltou bem, que eu posso dizer assim, né? Devagarzinho. Eu não conseguia olhar meu pai daquele jeito, fraco. Aí eu pedi a conta do trabalho, fiquei em casa sozinho, né? Casa sozinho, sem fazer nada, cabeça vazia, não aceitando meu pai daquele jeito, não aceitando meu pai daquela forma. Aí eu falei, peguei e fui na boca de fumo, pegar pedra pra não fumar, entendeu? Aí foi 2 semanas assim, de escuridão mesmo. Aí chegou um momento que eu tava, antes de vir pra cá, né? Uma semana antes de vir pra cá, eu tava lá pegando a corda, querendo me suicidar, assim, um momento assim de que eu nunca falei assim, cara, eu amo minha vida, eu adoro minha vida, eu adoro viver. E eu com esses pensamentos suicidas, né? Sendo que meu pai já estava em casa. E eu tive essa pequena recaída depois de 12 anos de pé, 12 anos limpo, e um momento de fraqueza como esse me derrubou. E foi na hora, no momento que eu liguei pro Padre Anderson, falei com o André também, que era o antigo responsável daqui, pedindo ajuda, né? No momento eu não consegui falar com a ligação, mas mandei a mensagem. E depois o Padre Anderson me retornou e quando ele falou alô, eu já comecei a chorar. Porque a qualquer momento eu poderia tirar minha vida, porque eu nunca tinha passado por depressão. Eu sei que existe, eu sei que é foda, mas nunca tinha passado isso comigo. De você sentir vontade de tirar sua vida, velho. Aí foi quando eu pedi ajuda pra cá. Aí o Padre Anderson falou que ia falar com o André, né? E a gente já tinha falado com o André. Quando a gente foi falar com o André, eu já tinha comprado a passagem. Indiferentemente dele deixar ele me aceitar ou não, eu comprei a passagem pra vir. Na princípio eu vinha passar 15 dias. Só pra precisava sair, parar, pra pensar, esfriar a cabeça e retornar. Só que aí deu pra me ficar mais um tempo, né? Mais tempo aqui dentro da fazenda. Então, e aqui estou. Nesse período. Bem melhor, cabeça bem tranquila. Já eu vinha só pra ficar de boa, né? Aí botaram pra coordenar com 1 semana e meia. Aí tô como padrinho da casa, ajudando os meninos no que eu posso, com a minha experiência, com a minha vivência. E assim a gente vai seguindo a vida. No início ele teve esse afastamento no período que eu fui pro outro lado da vida, entendeu? No início teve a não aceitação da minha mãe, da minha família, então a mãe dele ficou lá na casa e eu que ia lá visitar ele. Então ele sempre me chamou de pai, sempre me procurava, tudo. Aí teve o período de onda, de vida louca, entendeu? E ele ficou lá, eu sempre ia visitar, mas tranquilo assim, sabe? Ele sempre me chamou de pai. E teve depois fazenda. Passei 4 anos fora, até então eu não tinha registrado ele, né? Quando fui agora em 2018, já grande, já com 13 anos, eu fui atrás dele, né? Fazia tempo que eu não via ele, mais de anos que eu não via ele. E eu falei assim, falei com a mãe dele, eu sempre tive um bom relacionamento com a mãe dele, e aí eu falei assim, eu quero registrar ele, poder ajudar a pagar pensão pra ele, né? E quando eu fui atrás dele, paguei pensão pra ele, registrei, dei meu nome pra ele, só tinha o nome da mãe, então ele ficou muito feliz, né? E hoje a gente tem um relacionamento muito bom mesmo. Ele liga pra mim, às vezes só pra pedir dinheiro também. normal isso aí, pra quem tem filho adolescente. Mas liga, vai me visitar, vai em casa, entendeu? Tudo essa questão. Esse dia ele tava partindo que ele tava indo pro exército, né? Fui lá, tudo isso. Mas a minha vivência com ele é muito boa, muito tranquila. Tipo assim, porque a cada momento da vida da gente, a cada etapa que passa, né? O meu tempo foi meu tempo, o teu tempo é teu tempo, a tua realidade foi uma, a minha realidade foi outra, mas, né, a história sempre é a mesma. Os personagens vão ser vários, mas a história sempre é a mesma, né? E o que eu digo assim, né, para nossos irmãos de caminhada, né, que vejam esses testemunhos, vejam essa história de cada um que passa, a história, né, de rua, de vivência, de drogadição, o sofrimento causado tanto para nós como para a família da gente, como para o pai, para a mãe, para os filhos, para a esposa, é doloroso. É um período de escuridão, de inferno, né? Então, com esses testemunhos que eles são postos para a gente possa
ser, né, diferente. Ser uma história diferente, uma história de homem mesmo diferente, não um homem de escuridão, um homem de luz, né? Como eu posso dizer. Eu tive tive tudo na minha mão para ser um homem diferente, mas eu optei por um outro caminho, né? Então a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer para nossa vida, né? Ser ruim, ser bom, ser noiado, ser drogado, ser um pai de família, ser um trabalhador, ser um cara de bem. Qual o caminho que eu vou escolher para mim hoje, né? Então que a gente possa perceber que nos testemunhos que a gente passa, né, hoje aqui, que o caminho da drogadição, do álcool, da bebida, das drogas, não é o caminho que eu desejo para alguém, para ninguém, nem para mim mesmo, né? Então que a gente possa perceber, né, que a gente possa ser diferente, não ser causar o mesmo erro que muita gente causa, né? Mesmo vendo aquilo acontecer, você vai pelo mesmo caminho, mesmo sabendo a mesma história, sabe, pelo caminho. Mas nunca diga pra mim assim, eu sempre dizia, não, se aconteceu contigo, comigo não vai acontecer. Vai acontecer. Eu digo que vai acontecer. Porque só o personagem é diferente, a história sempre vai ser a mesma, de destruição. Assim, os caras que querem deixar a liberação das drogas, eu quero que eles pensem, olhem pros seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? Que vão ter esse encontro que eu tive com a maconha, com as drogas, né? E com esses testemunhos que verem ou não, né? Ver o inferno que eu tive na minha vida por causa do primeiro uso da maconha, da minha curiosidade de fumar maconha. E olha o tanto de coisa que eu perdi que eu nem falei ainda nesse vídeo, que tem tantas outras coisas de perca na minha vida por causa da droga, né? Eu vou citar só alguns: perca de família, de trabalho, de integridade, de amigos, de pessoas. Você vai perder tudo. E com a liberação disso, você está dando a oportunidade para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos serem um drogado assim como eu fui, sem possibilidade de retorno. Ou pode se recuperar, ou pode ser preso, ou pode morrer, né? E por causa dessa liberação da droga e de outras coisas, vai ser causada uma grande destruição na sociedade, tanto familiar como no trabalho, como na sociedade. Porque você vai ter um bando de drogados em todos os âmbitos da família, do trabalho, das ruas, porque está tudo liberado, né? Então, se a pessoa libera uma coisa dessa, porque ele não tem amor próprio, não tem amor pelo próximo, não tem amor por ninguém. Liberando uma coisa dessa que está escancarada na frente de todo mundo, para todo mundo, que a droga causa. Assassinatos, roubos, estupro, guerra de facção, guerra daquilo, tudo por causa da droga. E eu, sem consciência, um cara desse que pensa numa coisa dessa, não vê essa quantidade de atrocidade que acontece por causa da droga. Então eu digo para um cara desse que é um otário, velho. O cara que libera um negócio desse. Porque só eu sei o que eu passei, só eles sabem que passaram no mundo da droga, as perdas, a destruição familiar, de tudo, de potencial perdido por causa da droga. Por causa de uma grama que domina a gente. Por causa disso aqui, devasta tudo.